Eu vim para tratar de um tema meio árduo. E aí, doutora Amélia, que já saiu, ela disse: saímos felizes do Congresso. Realmente, ainda bem que ela saiu antes da minha palestra, porque capaz de se ela tivesse escutado o que eu tenho para dizer, talvez ela saísse um pouquinho triste. Mas, de qualquer maneira, a doutora Joseane, quando me convidou para vir para cá, foi para trazer um pouco da contribuição do meu trabalho, do que eu tenho para falar, do meu trabalho da Defensoria Pública e do que eu aprendi ao longo desse tempo. E eu gostaria de agradecer imensamente o convite. A doutora Joseane está com um trabalho brilhante nessa aproximação do Ministério Público com a Defensoria Pública, que são dois órgãos que prestam serviço público. E aí a gente acaba, às vezes, parecendo que é Bahia e Vitória, né? Que é um Bavi, porque nós somos agentes políticos, nós temos o partido da Defensoria Pública e partido do Ministério Público, quando não deveria, né? Porque nós somos muito mais semelhantes do que diferentes e tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Então, doutora Joseane é um símbolo realmente dessa aproximação e dessa união, que eu espero que seja cultivado por todos os membros, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, e que esse evento seja realmente um marco nessa vinculação em prol da defesa do consumidor. Essa união começou em 2010, quando, na Defensoria Pública, nós fizemos um seminário internacional de defesa do consumidor e convidamos a doutora Joseane. Mas é interessante, como Heráclito dizia, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem as pessoas são as mesmas. E em 2010, eu também falei sobre a questão do endividamento, mas naquela época eu fazia atuação nas iniciais de consumidor e era realmente um entusiasta do direito do consumidor. Não que eu não seja mais, mas eu tenho um pouquinho mais de ressalva do que eu falava antes. O que é que acontece? Naquela época eu tinha saído há pouco tempo da faculdade, tinha feito uma pós-graduação em Direito Difuso Coletivo e Individual Homogêneo, com professores brilhantes, doutora Ada Pellegrini, dentre outros, e tinha acabado de começar a atuar na defesa do consumidor aqui na Bahia. Em 2007 veio uma lei que disse que a Defensoria Pública tinha legitimidade para propor ação civil pública, que foi exatamente quando eu ingressei. Então, 2007, 2008, 2009, 2010 foi a minha atuação nas iniciais de consumidor. E ali eu pude realmente pude trazer todo o conhecimento, né, dessa teoria de direito do consumidor e de defesa do consumidor em prol dos consumidores e fazer petições iniciais, colocando todas aquelas teorias progressistas, né, do consumidor superendividado. E aí acabou que teve uma promoção da Defensoria Pública e eu fui engessada no acompanhamento das ações das varas cíveis. Quer dizer, eu saí da inicial e passei a acompanhar aquelas ações. Mas foi decepcionante, foi uma tragédia. Eu só lembro de uma frase do Pato Selvagem, de Ibsen, que é uma peça teatral, que a frase núcleo da peça é: retira a mentira de um homem comum e retira-lhe também a felicidade. E foi praticamente isso que aconteceu. Quer dizer, eu era uma pessoa feliz, eu era uma iludida. Às vezes, eu dava entrevista, falava sobre defesa do consumidor. Eu adorava falar sobre a questão da abusividade dos juros, porque tem lá dizendo que os juros excessivamente onerosos para o consumidor são abusivos. E aí, adorava o jornal Hoje, quando passava aqueles direitos do consumidor e as pessoas estavam conhecendo seus direitos e iriam poder reivindicar. E aí eu acordei para a realidade, utilizando a metáfora de doutora Rita Tourinho, que eu gosto muito de utilizar, a questão do Matrix. Eu acordei e percebi que eu estava no Matrix. Opa, peraí, isso daqui não é real, isso daqui é ficção, e isso daqui foi feito para que eu acreditasse que isso existe, mas na prática isso não existe. Porque se no final das contas os tribunais superiores não interpretam dessa maneira, todas essas ações que eu estou fazendo baseada nisso não existem. Assim, existe, mas é uma brincadeira, é um teatro. E aí foi quando eu comecei a estudar teatro, eu digo, não, se é para fazer algum teatro, vamos estudar teatro mesmo, interpretação, porque isso daqui eu pensei que era real, mas não era. E aí, o que é que acontece? Eu vou trazer alguns casos para ilustrar esse choque de realidade que aconteceu comigo,
eu digo que lá na Defensoria, eu lembro muito daquele Turma da Mônica, que tinha um desenho, e ele tinha um desenho da morte, que era uma coberta, assim, com um cajado. Eu ia até trazer para colocar ali, só que minha inexperiência com essas tecnologias é maior do que meu conhecimento, então eu achei melhor não trazer, até para também não associar. Já pensou, vocês iriam sempre ver a morte e lembrar de mim? Eu digo, não, deixa sem a imagem mesmo, mas é praticamente assim que eu me sinto lá no trabalho da Defensoria, com um cajado da morte, indo lá para matar as esperanças dos consumidores que dão entrada nas ações judiciais. Eu começo logo dizendo, olha, me desculpe, mas você é bem capaz de perder a sua ação e gastar ainda mais, não só o seu tempo, como o seu dinheiro da sua passagem. Mas vamos continuar, deixa eu ver qual é o seu caso. Eu já começo assim, vai demorar no mínimo uns 2, 3 anos para você resolver. Isso sendo muito otimista. Mas vamos ver qual é o seu caso. Nem pergunto, eu nem digo logo, nem pergunto qual é o caso. Já digo logo a má notícia, porque eu digo que vier depois é lucro, né? E aí vamos começar pelos planos econômicos, que foi a primeira pegadinha do malandro que eu me dei conta da Globo, juntamente com o sistema econômico. O que é que aconteceu? Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal é mais novo, não deve lembrar daquele comercial que tinha no Faustão do Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa voar. Vocês não lembram? É a poupança Bamerindos. Não. Pois é. Eu lembro que quando eu era criança era muito comercial, e os comerciais de poupança eram os melhores. Aí tinha o homem comprando o carro dele, a mulher casando, a vovó comprando presente para o netinho, quer dizer, e ainda são esses os valores que são passados pela televisão como o sinônimo de felicidade, né? E faça a sua poupança e consiga esse bem. Antigamente era assim. E aí, logo em seguida, veio a posse de Fernando Collor de Mello, que foi que introduziu o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente, né, vai começando a ter um pouquinho de conhecimento de história recente para a gente começar a lembrar das coisas, né? O que está aqui está ali também, né? Ele dá com a mão e tira com a outra. Eles dão com a mão e tiram com a outra. E aí o que é que acontece? Trouxe o Código de Defesa do Consumidor e vem a notícia da posse de Fernando Collor. Se vocês colocarem no YouTube procurar, foi lindo. Foi uma coisa sensacional, né? Ele iria acabar com os marajás e tal, toda aquela questão. E aí, logo em seguida, vem os planos econômicos. E aí, o que é que ele faz? Confisca e segura a poupança do povo. Então, o que estava sendo estimulado para as pessoas fazerem, que as pessoas acreditavam naquela verdade, né? Retira a mentira, retira ali também a felicidade. Então, todas aquelas pessoas que estavam trabalhando e poupando para conseguir aquele bem, foram surpreendidas com o confisco da poupança. E aí, um monte de gente se suicidou, o povo se desesperou, teve muita gente... Foi uma crise terrível no Brasil por causa daquilo. E aí, o que aconteceu a partir daí? Né? Olha a jogadinha, né? As pegadinhas para a gente ver. Começou a onda do cartão de crédito, né? Que na música já dizia que meu cartão de crédito é uma navalha, mas ninguém escutou. Começou a utilização do cartão de crédito e começaram os parcelamentos. Porque as pessoas não confiavam mais na poupança. As pessoas já estavam tudo sem dinheiro. O dinheiro economizado estava sem poupança. Então, olha, toma aqui um créditozinho, divida em 3 parcelas. Engraçado que essa questão do dívida, se você tirar o acento, fica... se você colocar o acento, fica dívida, né? Se você colocar o acento no dívida, é dívida. Então, você passou de uma questão que você era educado para economizar, para poder ter, para você criar aquela dívida e vamos consumir rapidamente, que nós precisamos daquele bem com urgência. Dalila, né? A música de Dalila, agora, rápido, tem que ser agora. E aí, as pessoas começaram a dividir em 3 parcelas, dividir em 6, dividir em 8, dividir em 10, começou a 12, daqui a pouco estavam 24. Ao longo desse tempo, 48, 60, 90, estamos em 10 anos de parcelamento agora, permitido legalmente, cada vez vai aumentando. E foi aos pouquinhos para a gente não sentir, porque tem que ser devagar, porque senão a gente, se for muito rápido assim, percebe. E aí começaram esses parcelamentos, porque a gente não pode perceber, né? E aí começaram os juros. Mas o Código de Defesa do Consumidor dizia que onerava excessivamente o consumidor.
Mas aí, vamos voltar para os planos econômicos. Aí teve o confisco dos planos econômicos e aí veio, 20 anos depois, o Jornal Hoje, aquela beleza do Jornal Hoje, que eu adoro, para não dizer o contrário. Por favor, desliguem suas televisões. Aí vem o Jornal Hoje para dizer que procurem a Defensoria Pública. Você tem direito àquele reajuste do plano econômico se você tinha assistido o Faustão domingo e tinha aí visto a poupança Bamerindos e tinha depositado na poupança Bamerindos seu dinheiro, você tem direito a esse reajuste. Primeiro, o Banco Bamerindos nem existe mais. É praticamente uma investigação policial você descobrir onde é que foi parar o Banco Bamerindos. E não só o Banco Bamerindos, todos os bancos estaduais. Sumiu, tudo se transformou. E eles saem se transformando assim numa rapidez. Para você entrar com a ação, é difícil, é complicado. Você perde mais tempo tentando entender para onde foi parar aquele banco do que realmente aprendendo o direito do consumidor. Aí, pronto, aí você vai e manda os consumidores todos na véspera, né, do plano econômico acabado, prazo, manda todo mundo procurar a defensoria. E aí a sorte, né, na minha cabeça era sorte, que tinha o Fórum Nacional de Defesa do Consumidor, de defensores públicos, criado, e aí a gente já, né, começou a conectar. Gente, o que é que a gente faz? Amanhã acabou a Defensoria Pública, quebra-quebra geral, o povo quer o dinheiro, e a Defensoria Pública é o lugar que o pessoal vai receber o dinheiro. Aí a gente, não, vamos fazer o seguinte, né, ação civil pública, né, a espada de Gresco, vamos lá. E aí, trocamos o modelinho e tal, ainda bem que não fui eu que assinei. Só que o pior é que a ação caiu na vara que eu acompanho. Aí, olha só, veja bem, o que é que eles fizeram? As defensorias públicas do Brasil inteiro não tinham condições de atender aqueles milhares e milhares de consumidores, né, espectadores do Jornal Hoje, e aí procuraram a Defensoria Pública, de entrou com a ação civil pública, substituiu todas aquelas ações individuais. Teve gente que entrou com as ações individuais nos juizados especiais. Só que eles não tinham documento, porque depois de 20 anos não tem mais documento. Inclusive, eu lembro muito bem das revistas, né, da editora Abril, revista Veja, eu lembro que meu pai assinava, dizendo, só precisa guardar 5 anos. Era a orientação que era dada. Depois de 5 anos, você joga fora os seus documentos, que não adianta guardar. E aí, o pessoal tinha aquele documento, não tinha mais. A gente vai onde? Inversão do ônus da prova. E aí o pessoal lembrava que tinha aquela poupança, foi lá e entrou com a ação. A sorte da gente, né, na minha no caso, que eu acompanhei a ação civil pública e tinha que dar notícia para os consumidores que procuraram a Defensoria Pública, que eu disse, olha, a gente não vai entrar com a ação individual, a gente vai entrar com a ação coletiva. A minha sorte é que também as ações individuais praticamente não deram em nada, porque os juízes diziam, tá, mas tem que ter algum documento. Se você não tem nenhum documento, não tem como provar. E aí, acabavam os planos econômicos ali. Mas para a ação coletiva, o que é que iam fazer? Porque estava tudo certinho, estava tudo lá. Aí eles, em outra ação, que não é essa, porque assim, erros, igual a direito penal, erro da pessoa. Eles atiram em um para matar o outro. Eles criaram uma nova teoria, porque realmente eles são muito criativos, e aí os defensores de consumidor não são tanto quanto os ministros, né? Criaram uma nova teoria que a ação civil pública segue o prazo de 5 anos da ação popular. Acabou. Não era 20 anos? Não, mas era o direito que era 20 anos, a prescrição e a decadência era de 20 anos. Não, gente, agora mudou. Agora o prazo da ação civil pública não é mais o prazo do direito. Agora é o prazo da ação popular. Atirou aqui, matou ali, matou aquela ação civil pública. E aí, quem é que tem que dar essa notícia? É o Jornal Hoje? Eu pergunto para vocês. Quem tem que dar essa notícia, fazer toda essa explicação? E aí eu faço toda a explicação de história, sou eu lá na defensoria. Quando o pessoal chega lá querendo dinheiro para poder reformar a casa, porque criou aquela fantasia. E se você olhar a reportagem, diz exatamente isso. Sonhe, crie, você vai receber o seu dinheiro. É uma coisa assim. Aí vamos lá, vamos voltar para a realidade. Próximo atendimento. Aí lá chega ação de cobrança com um título executivo judicial feito no juizado especial. Aí você diz, como assim, moço? O que foi que aconteceu? Não, eu estava endividado. E aí entrei
no juizado especial, porque dizem, né, que eu posso entrar sem advogado no juizado especial, querendo revisar os juros excessivos, né? Eu acho que até vi a senhora na televisão falando dos juros excessivos. Ai, meu Deus, era eu mesmo, esqueça tudo que eu falei. Mas, enfim, aí ele foi lá no juizado especial para revisar os juros. Chega o juiz e diz: meu senhor, me desculpe, mas o senhor não comprovou que esses juros foram abusivos. Mas, moço, eu entreguei lá a documentação para assistente lá do juizado. Não, mas ela acabou nos juntando, ou então se juntou, enfim, não tem aqui, não foi comprovado. E aí teve um pedido contraposto do cartão de crédito, dizendo que queria que aquilo dali fosse título executivo. Resultado, aquela ação que ele tinha dado entrada como autor, ele saiu como réu do juizado especial com o título executivo judicial de cobrança contra ele. E aí estava lá na defensoria, porque aquele título executivo estava sendo executado nas varas cíveis e relações de consumo, porque teve essa outra modificação também. E aí eu tinha que fazer a defesa dele. Digo, gente, cadê o contraditório? Ele não teve defesa, isso daí não era. No Código de Defesa não diz que é para facilitar a vida do consumidor, juizado especial. Que inferno foi esse, meu Deus, colocar a gente? Isso foi uma. Aí vamos lá para o segundo, o da alienação fiduciária. Aí você liga a televisão no comercial do jornal hoje, manda procurar a concessionária para você comprar o seu carro. O seu carro, que você acha que é seu, né? Aí você vai lá na concessionária, faz o financiamento, divide em até 60 vezes. E aí logo em seguida você fica desempregado. Ó, e aí acabou seu sonho, você está com um carro e você diz, não, mas eu vou vender o carro. Quando você viu, o oficial de justiça já pegou o carro e ainda vem com o novo código do novo CPC, isso vai ser ainda muito mais rápido, viu, gente? Entrou com a ação, pegou o carro, acabou. E aí, pega o carro que você pensava que era seu, que você tinha comprado que ele valia 10, você comprou por 15, fez o financiamento para pagar 30, e aí eles pegam aquilo, só que o seu financiamento continua, sua dívida é de 30. O carro que valia 10, vocês entenderam, né? Eu estou arredondando para vocês que no final das contas dá praticamente isso. E aí, a concessionária não, a financeira pega o carro, leiloa por 3, e aí você deve quanto? 27. A brincadeirinha do glu-glu do malandro é exatamente isso. E aí você passa 27 mil reais, você tem a dívida. Mas, moço, na televisão não dizia que era para eu comprar o meu carro, realizar o meu sonho? Não, moço, muda o canal. E aí chega o assistido da defensoria, o outro, né, o próximo. Aí já chega dizendo, doutor, olha, eu estou aqui com pressão alta, passei mal lá no fórum, ainda bem que teve um pessoal de lá da OAB que tinha uma salinha lá, que me deram remédio, fizeram atendimento, fizeram atendimento e aí diminuiu minha pressão alta. Mas o que foi, moço? Sabe o que foi? É que eu fiz um empréstimo lá atrás, com um banco desses, aí você coloca aí Cruzeiro do Sul, Finasa, todos esses bancos que dizem, eu faço empréstimo sem consultar SPC e Serasa. E aí ele fez um empréstimo lá atrás, o empréstimo já tinha acabado, só que de repente entrou um crédito na conta dele e começaram descontos de novo. Por quê? O que é que eles fizeram? A assinatura dele. Só que a assinatura dele é daquele outro contrato. As assinaturas se multiplicam, os contratos se multiplicam. Você não tem nem como chegar e dizer, faça uma análise, uma perícia aqui nesse contrato, porque a assinatura é dele. Só que aquele contrato foi multiplicado. E aí as empresas dizem, não, mas ele recebeu o dinheiro. Aqui, o dinheiro entrou na conta dele. Inclusive o dinheiro cobriu o cheque especial. E aí zerou e ele usou o dinheiro. Ele nem queria, ele nem sabia. Olha só o que acontece. E aí pronto, agora com o novo CPC, não, vamos voltar para a política. Porque isso foi programado, gente. Isso daqui, quando a gente começa a jogar xadrez, a gente precisa prestar atenção no nosso oponente. Porque não adianta a gente ficar jogando sem a gente conhecer a outra pessoa, sem conhecer aquela estratégia. A gente vai perder. Olha a estratégia do mercado, olha o que aconteceu. Em 2003, já no governo em 2003, foi autorizada consignação de pagamento para idosos, que antes não era permitido. E aí os idosos começaram a entrar. E aí o que começou? Você pode até 30% penhorar o seu salário para pagar esses empréstimos que você está fazendo. Agora veio uma nova lei que diz que
que aumentou de 30% para 35%. E os 5% a mais é diretamente para cartão de crédito. Isso é uma medida provisória do ano passado. Vocês estão falando aí de petróleo? Eu estou falando do direito do consumidor acordar e dormir, e comer e sair de casa. Não estou falando de petróleo, não estou falando de pré-sal, não. Eu estou falando do que o governo de direita e de esquerda fez com o consumidor nos últimos 20 anos. Essa pegadinha do malandro de glu-glu, de Código de Defesa do Consumidor, que quando a gente chega na prática para ver, fica todo mundo desesperado. Aí vem os dois times, o time do que quer pagar e do time do que não quer pagar. O time do que quer pagar não dorme. O time do que não quer pagar, beleza, tá tranquilo. Aqui no Brasil é assim mesmo, quem não tem por que pagar não deve. Né? A regra é essa. E aí o pessoal fica fazendo núcleo de consumidor endividado para poder parcelar a dívida do consumidor. Gente, vocês não têm noção. Eu estou falando da assistida da Defensoria Pública que não tem trabalho, que não tem dinheiro, que não tem nada. Que pegou esse empréstimo que não tem como pagar. E você chega para a pessoa e diz, olha, vá dormir, que quem não tem que pagar não deve. Seu corpo eles não vão tirar. Então pronto, vá dormir. Né? Vá melhorar aí para ver se passa a pressão. E aí você chega para a pessoa e diz, meu senhor, olha, é o seguinte, deixa eu lhe explicar. Revisar os juros não vai dar para revisar, porque os tribunais não estão revisando isso daí, é uma coisa muito difícil. Vou botar uma teoriazinha aqui, o processo vai demorar muitos 6, 7 anos, quando chegar lá no final é possível que a gente perca e o senhor continue devendo, obviamente muito mais do que o senhor deve hoje. Mas me diga uma coisa, o que o senhor comeu hoje? Aí você diz, o que você comeu? Sim, como é a sua vida? Vai, me fala da sua vida, me conta seus problemas, me fala da sua vida que a minha eu já sei. E aí você chega à conclusão que só existe uma maneira de você se libertar desse sistema. É você entendendo que esse sistema é uma matrix. Me diga uma coisa, como é o nome do senhor, doutor Olímpio? Foi o senhor que escolheu o seu nome? É um nome bonito, inclusive. Foi o senhor que escolheu? Não, foi sua mãe, mas é um nome bonito. Foi sua mãe que escolheu, não foi? E o CPF do senhor? O senhor escolheu? Não, qual é o número do seu CPF? É um número. O nome, o CPF, o RG, é tudo um nome, é tudo uma coisa que está tudo aqui numa bolhazinha aqui, chamado de mundo das ideias, é um mundo virtual. A única coisa que a gente tem, assim, pelos nossos sentidos, é que vocês estão me escutando com os ouvidos, né? Estão me vendo com os olhos, eu estou aqui pegando nisso daqui, que isso daqui é firme, o microfone é firme, isso daqui é real. O nome, o CPF, o RG, isso tudo é o mundo das ideias. Então, saia desse mundo das ideias e se concentre aqui no mundo real e se cuide da sua pressão alta, porque isso daqui do mundo das ideias foi feito para te escravizar. E aí é quando a gente chega à conclusão do que o consumidor hoje, o conceito de consumidor é o new slave. Eu trouxe essa palavra nova hoje, estou inaugurando hoje ela. New slave é o novo escravo. Só que agora, antigamente, há 200 anos, há 100 anos, o escravo ele levava a chibatada nas costas. E ele sabia quem é que estava dando aquela chibatada nele. Agora, o escravo, ele acorda 4 horas da manhã para pegar 2 ônibus e mais um metrô se fica pronto, para poder chegar no trabalho, para passar o dia todo trabalhando, voltar para casa 9 horas da noite e ligar a televisão, sem saber que aquela chibatada não é mais aqui que está dando, não. É ele que está dando nele mesmo. Porque ele fica nervoso, porque ele tem que consumir. Ele tem que comprar os produtos de limpeza que são passados lá, porque ele tem que ter uma máquina de lavar para poder lavar com sabão homem. Ele não pode mais esfregar na mão. Tem que lavar com a máquina. Ele precisa da máquina. Ele precisa daquela televisão. A maior parte dos endividados da Defensoria Pública era endividado justamente porque caiu na pegadinha da televisão. Iam lá na televisão, insinuante, Ricardo Eletro. E o pior, chegavam, corriam para Ricardo Eletro, e eu não sei, parece que aqui, porque as coisas aqui são mais demoradas, o pessoal pega todas as avarias do Brasil inteiro e joga tudo aqui para Salvador. Máquina de lavar e geladeira e televisão não. Televisão funcionava. Opa, peraí, televisão está funcionando, porque as pessoas precisam, até porque, como a doutora Rita Torinho destacou, telecomunicações é um serviço público essencial. Mas peraí, o ser humano consegue viver sem telecomunicações, não consegue? Sim, exceto se você viver numa matrix. E aí eu ia trazer aquele videozinho, só que como eu tinha que falar muito rápido, 40 minutos, não deu tempo, e aí eu vou fazer um merchan
do curso Consumidor Responsável pela Defensoria Pública, que eu tento dar aula, mas eu não consigo divulgação. Pasme, eu dou um curso gratuito para as pessoas como sair do endividamento lá na Defensoria Pública. Só que ninguém divulga. Sabe por que ninguém divulga? Porque não é interessante a educação do consumidor. É interessante que o consumidor divida em 60 vezes sem juros a geladeira, são os comerciais. Como é que você vai colocar num jornal dizendo para você sair dessa? Não pode. Então, eu já fiz esse curso umas 3 vezes lá na Defensoria Pública, não dava ninguém, porque ninguém ficava sabendo. Só ficava sabendo quem olhava na página da Defensoria Pública. Então, eu vou fazer aqui o merchan, de vez em quando dou uma olhadinha lá no site da Defensoria Pública para ver se tem. Tem a página Empório do Direito, que de vez em quando publica alguma coisa, e tem um site Virtualhada, que é desse mundo totalmente virtual, e de vez em quando eu publico alguma coisinha por lá. Se tiver algum desses lugares da Defensoria Pública, e se curso quiserem descobrir como deixar de ser endividado, passa exatamente para a questão do consumidor e da educação para o consumo. Mas a primeira coisa que o novo escravo, né, o new slave, que é o consumidor, precisa se dar conta, é que ele é escravo. E aí vem aquela pílulazinha azul e vermelha da Matrix para a gente se despertar e entender. Como assim eu sou escravo? O que eu como está sendo determinado? Sim, mas se você faz feira no seu supermercado, você está comendo tudo transgênico, cheio de açúcar, que é altamente tóxico para o organismo, é uma das piores drogas que tem, e cheio de pesticida. Todos os produtos químicos vendidos no supermercado, praticamente todos, eu não posso dizer todos, porque eu não fiz análise em todos, mas enfim, tem substâncias proibidas na Europa. Aquele desodorantezinho que você passou antes de vir, aquele perfuminho, aquele sabonetezinho que você passou, sabe aquele sabão que tira a mancha? Proibido na Europa. Aí assim, eles proíbem na Europa, alguma coisinha eles permitem lá nos Estados Unidos e aqui eles liberam geral. Aqui é tranquilo. Aqui pode vir, aqui no Brasil, que aqui é festa. E aí é isso, como é que a pessoa que ganha um salário, e aí a partir desses descontos todos, prestem atenção. Pensão alimentícia, INSS, sindicato, plano de saúde, não entra naquele limite dos 30% que você pode penhorar. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que a empresa tem um plano de saúde da empresa, que é descontado do salário, junto com o INSS, e aí se tem alguma pensão alimentícia também foi, a pessoa recebe por mês R$ 264 para alimentação, transporte e moradia. Esses são os assistidos da Defensoria Pública e é por causa deles que eu cheguei à conclusão que o Código de Defesa do Consumidor é uma publicidade enganosa. O código, a lei, é uma publicidade enganosa. A gente fica aqui, da maior boa vontade, do maior coração do mundo, né, vindo para aqui, para estudar aquilo, para aprender aquilo. Só que quando chega na prática, aquilo dali é feito para que a classe média que tem problema nos seus voos, vá lá consumir os voos e vai lá no juizado especial e consegue aquele valor de volta, que tem problemas com seus celulares, os seus smartphones, os seus computadores, vai lá no Procon e consegue resolver, porque praticamente tudo é isso. Eu não estou falando nem do FIES, gente. Eu não estou falando nem do FIES, que bota fiador. Só tem 2 coisas certas na vida, vocês lembrem disso. Um é que a gente vai morrer e outra é que fiador se lasca. É certo, o fiador perde tudo, só não perde a vida, perde casa, perde comida, perde marido, perde a amizade, perde o sobrinho, perde o neto, perde tudo, o fiador perde tudo, fica só sem nada. Então assim, se a gente for olhar que esses são os assistidos da Defensoria Pública, a gente só pode dizer, olhe, se liberte e deixe de ser consumidor. E aí eu termino, né, porque meu tempo já terminou, já fiz o meu merchan, né, qualquer coisa já sabem onde me achar. Meu e-mail é martadeoliveiratorres@gmail.com, que é fácil, esse é o meu nome. E aí, nesse mundo virtual, não vou demorar a responder com certeza, mas eu respondo, podem mandar e-mail se precisarem qualquer coisa. E vou terminar falando novamente da liberdade. Como Cecília Meirelles já dizia, liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que defina e ninguém que não entenda. Um bom dia a todos, obrigada.